Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Bom, como foi amistoso, não, né? Como eu falei, amistoso, a gente tem que analisar outras coisas bem além do resultado. Bom, meu nome é Gabriel Zupo, do canal Sincero Santos. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, Sincero Santos. Bom, galera, hoje é a análise do amistoso RB Leipzig contra o Santos, acabou 3-1. Bom, como eu falei, a gente tem que analisar muito além do resultado. Analisar testes, algumas mudanças. Por exemplo, ficou claro que o Roleiser não dá para ser volante. A escalação inicial do Kleber, ele começa com o meio-campo sem marcador. O Roleiser, por que ele não foi tão bem no Benfica? Porque alguns treinadores só davam oportunidade para ele como volante. E hoje ficou provado que nem aqui ele conseguiria jogar de volante, tá? Mas assim, eu vou falar de uma forma muito honesta. Esse amistoso, não porque é o Santos, não porque o Santos está mal, mas isso prova o nível técnico e a forma de jogar dos europeus estão à frente do brasileiro. A gente percebe a facilidade do toque de bola, a gente percebe a facilidade da aproximação, a velocidade, a parte física. Porque assim, o RB Leipzig, o primeiro tempo ele não vem com aquele apetite, até porque é fim de temporada, eles vão fazer essa tour e a maioria dos jogadores vão sair de férias. Então, assim, mas você vê que quando eles querem acelerar, eles conseguem criar jogadas de gol. Então, fica uma lição, mais uma, para o futebol brasileiro. Como esses caras ficaram evoluídos no jeito de jogar, na parte tática, no preparo físico, como eles melhoraram. E o Santos em si, galera, o que eu posso falar? É um time que ainda, apesar da vitória contra o Vitória, tenta se encontrar. Vou repetir, o primeiro tempo, os 10 primeiros minutos ali, eu até achei que o Santos, pô, que legal a forma que começou. Só que quando o RB Leipzig colocou a bola no chão, começou a tocar com aproximação, pô, você vê o controle total que tem na partida. Por exemplo, você vê que até os próprios jogadores do Santos não acompanham o raciocínio do Neymar. O nosso melhor jogador, que é o Neymar, hoje, ele ainda não está 100%. Você vê que ele não consegue entregar o que realmente sabe, mas muito por conta da sua condição física e também porque seus companheiros não acompanham. Quantas vezes eu não vi o Neymar em um jogo amistoso como o de hoje, perdendo a linha, bravo, orientando. Só que nem eu falei, quando a gente tenta analisar um amistoso, a gente tem que analisar muito além do resultado. E eu acho que o preocupante desse amistoso que fica é os mesmos erros. Porque assim, o Santos nos últimos tempos, ele tem uma marcação via Wi-Fi, via Bluetooth, que dá muito espaço para os caras criar. Dá muito espaço para cruzamento, deixa o adversário chegar com tranquilidade dentro da área. Então, assim, eu acho que o Santos tem que se atentar nisso. E o ponto mais positivo que eu vejo é a molecada, como o Kenai, Padula, o Alencar, o Ian, né? Mas já vou falar mais especificamente de 1-1, né? Na hora do jogador a jogador. Eu acho que o primeiro tempo, o Santos começou bem, mas depois o RB Leipzig pôs a bola no chão e mostrou a diferença. Vou repetir, não é a diferença do Leipzig para o Santos, é a diferença da disciplina tática do europeu com a disciplina tática brasileira. É a diferença da estrutura europeia, da obediência europeia, do que é o futebol brasileiro hoje. Não é à toa que hoje a gente perdeu a esperança do Brasil conquistar mais uma Copa. Não é à toa que qualquer jogador que se destaca já vai para a Europa evoluir, porque aqui a evolução ela fica travada.
Então, assim, eu acho que o primeiro tempo o Santos até tentou alguma coisa nos 10 primeiros minutos, mas depois acabou sendo envolvido pela velocidade e inteligência técnica e tática do Leipzig. No segundo tempo, eu já achei que o Santos melhorou, por quê? No quesito vontade, porque você colocou mais garotada e jogador que não tem tanta minutagem, que às vezes ele não tem chance de mostrar para o treinador o que realmente sabe. E no amistoso, ganhando minutagem, ele vê como um prato de comida. Ou eu mostro agora, ou já era. Até que me deu um certo medo que o início do segundo tempo foi muito ruim. Eu até achei que iria abrir a porteira quando fez 3-0. Achei que iria o quarto, o quinto, mas pelo menos o Santos fez o seu gol, quase faz o segundo e depois a partida ficou extremamente controlada, né? Ficou bem morna, como eu falei, né? Mas ficou também evidente que no primeiro tempo, o que eu não posso esquecer de falar, é que assim, alguns jogadores do Santos querendo pegar ritmo, jogar, e outros assim, pô, é um amistoso, um pouco desmotivado por não ser um jogo oficial. Já no segundo tempo, como eu falei, entrou pessoas querendo o seu espaço e querer provar para o técnico que merece, tá? Ponto principal negativo: continuar dando espaço para o adversário, marcação via Wi-Fi. Ponto positivo, fica a questão da vontade da garotada, tá? Que quer uma oportunidade no profissional. Bom, vamos jogador a jogador aqui, né? Bom, o time titular foi com o João Paulo no gol. Galera, assim, não dá para falar que o João Paulo foi mal, não achei que ele falhou nos gols, mas também fica difícil, né? Elogiar tudo que chutou entrou, né? Olha, gosto do João Paulo, mas mostrou tá totalmente sem ritmo de jogo, cara. Ah, mas 2 gols a bola desviou. Repito, ele não falha nos gols. Ele não erra nos gols. Mas é difícil eu elogiar um goleiro que tudo que você chuta pro gol, ela entra. Eu só quero dizer que mostra que ele tá sem ritmo de jogo. JP Sherman foi um dos poucos do time titular que me agradaram, até que tentou alguma coisa dentro das limitações de hoje. Zé Ivaldo, por mais que ele deu aquele chute na trave, não gostei. Até errou um passe ali muito besta, dando um escanteio de graça. Eu acho que vocês vão me criticar. Eu acho que o Luizão, para mim, foi um dos que mais me agradaram hoje. Um garoto que hoje teve calma. Eu só tenho que tomar cuidado com elogios hoje, porque pode ser uma partida que não vale nada e o jogador vê que não tem pressão. E por isso, de não ter pressão, ele consegue demonstrar o que sabe, né? Então, assim, o Luizão foi bem, mas como eu falei, é uma partida sem pressão, e as partidas que tiveram pressão, o Luizão errou, né? Escobar, não gostei do Escobar hoje. Gabriel Bom Tempo foi um dos poucos que eu gostei, ele acabou sendo mais recuado do que de costume, mas ainda tentou fazer alguma coisa. Roleiser prejudicado pela escalação. Eu sei que ele foi abaixo, entretanto, como segundo volante ali, realmente não vai entregar. Barreal e Tassiano mal, o Tassiano bem pior do que o Barreal. Neymar, um dos poucos que tentou, né? O Neymar, ele sempre foi bem competitivo, né? É um cara que não gosta de perder nem para o ímpar, mas assim, acho que dentro do que ele podia fazer foi um dos poucos ali, como eu falei, que tentou algo. Tiquinho, não gostei. Tiquinho teve uma oportunidade apenas, uma bola chegou e acabou não fazendo. Não tem como elogiar a partida do Tiquinho hoje, tá bom? Mas assim, muito da péssima fase do Tiquinho se deve ao fato dele sair muito da área para buscar o jogo. Já falei, ele é camisa 9, cara. Se você ficar tirando ele muito da área, não vai render mesmo. Mas repito, isso não apaga que a única oportunidade que ele teve, infelizmente, ele errou. Bom, vamos agora para o time do segundo tempo. Vamos lá, João Paulo saiu, entrou Diógenes. Sem avaliação, nenhuma bola no gol. Vou até criticar o Kleber nessa daí. Poderia ter colocado o Diógenes antes, quando o jogo estava um pouco mais desafiador, para ele ser exigido e mostrar mais do seu potencial para a torcida. Se a torcida poderia confiar mais ou menos nele. Léo Godoy, pouco exigido ali também. João Basso, cara, assim, o João Basso também entrou ali meio que
com o jogo perdido, entrou e também ficou muito exposto. Assim, não acho que o João Basso foi mal, mas também não dá para elogiar. Alencar entrou no fim do jogo, sem avaliação. Eu gostei da partida do Kevson, com muita personalidade, mas como eu falei, o Kevson e o Luizão foram bem. Mas será porque é uma partida sem pressão? Porque eu acho que os dois têm futuro. Repito, o Luizão, eu acho que é uma contratação para futuro. O Kevson está na hora de encontrar a regularidade, né? Mas vou repetir, o Kevson me agradou hoje. Kenai, estreia no profissional, parabéns pela personalidade. E já antecipo a questão do Padula, também boa personalidade, indo para cima, parabéns para os dois pela estreia e pela partida. Gabriel Veron. O Gabriel Veron, galera, eu acho que o Santos contratou um jogador para eventos. O Gabriel Veron fez 2 partidas boas pelo Santos. As 2 não valia nada. Contra o Coritiba e hoje. Mas não valia nada. No jogo valendo, não aparece e quando aparece, estraga a jogada. O Gabriel Veron, que está com o apelido de coveiro, né? Quando é jogo valendo. Que toda a bola que chega nele, a jogada morre. E assim, esse tipo de apelido, quando ele é pego pela torcida, o jogador fica marcado. David Washington participou diretamente do gol do Santos. Entretanto, errou 2 finalizações. Vou colocar abaixo que geralmente o David Washington, que começou a carreira antes de ir para o Chelsea, era um jogador que acertava esse tipo de finalização. Lembra o gol que ele fez contra o Vasco? Hoje teve uma chance igual e ele chapou quase perto do escanteio. Então, razoável porque participou direto do gol. Ian, precisa valorizar esse garoto. Ele pode ser útil no elenco santista. E ele tem uma coisa que eu gosto. Vai jogar de meia ou de volante, ele pisa na área. Por isso que ele faz o gol do Santos. Ok? Por isso que ele faz o gol do Santos. Porque ele pisa na área. Uma coisa que eu elogiava muito, mas muito o Pituca, que hoje não faz isso. Falando nisso, o Pituca ficou para último aqui. Olha, o Pituca virou um Carille. Um Carille dentro do campo. Sabe por quê? O Pituca, toda vez que pega a bola, só toca para trás. Até na falta que era para alçar na área, ele toca para trás. Não sei o que acontece com o Pituca. Acho que está desmotivado mesmo. Ele está vendo esse fim de ciclo e não está muito afim de jogar bola aqui no Santos. Infelizmente. Porque era um jogador que eu tinha uma esperança aí. Tá bom? Bom, galera, antes de encerrar, né? Eu não falei sobre os gols, tá? Bom, como eu falei, o Santos ele está errando a mesma coisa que erra nos jogos oficiais. Por exemplo, o primeiro gol, o Santos desatento na marcação, deu espaço para jogadores como o Xabi Simons finalizar, marcação via Wi-Fi, a bola ainda desviou e matou o João Paulo. Agora, o segundo gol, né? Você pode ver como o Santos a marcação via Wi-Fi, o jogador na inversão recebe tranquilo, e na hora toca para o meio e ninguém acompanha, se eu não me engano, o Openda, que chega finalizando. É o que eu falei, fica assistindo e não aperta a marcação. E o terceiro gol, um erro na saída de bola, pegou a defesa toda desprevenida e na finalização teve outro desvio, né? E matou. E o nosso gol, como eu falei, uma boa jogada do David, que jogou para o Veron, uma bela passagem do Kevson, que cruzou na medida para o Ian diminuir. Galera, como eu falei, tem que analisar além do resultado quando é amistoso. Agora é preparar o time para a final de Copa do Mundo contra o Botafogo domingo. Bom, o vídeo é esse aí. Concorda ou discorda de algo? Comente aqui abaixo. Tamo junto e sempre Santos.